Vamos falar sobre Valor Sentimental e por que eu achei esse um grande filme, e especialmente traçando um paralelo que eu achei muito curioso que a crítica tem feito, e que eu acho natural, porque de fato isso se apresenta no filme do Joaquim Trier, que é essa proximidade, essa inspiração com os filmes do Bergman. E essa conexão que a crítica tem feita eu acho muito justa, porém, eu acho interessante que a gente aqui tente traçar algumas diferenças que eu inclusive acho que fazem com que ambos os diretores, especialmente o filme Valor Sentimental, torne-se único frente à obra do Bergman, que é única por si só e a gente nem precisa mencionar, mas a gente vai. Mas antes da gente continuar, eu queria te fazer um pedido. Vocês sabem o quanto é difícil manter um conteúdo de cinema opinativo e crítico aqui no canal. Não é toda marca que chega até a gente, porque a gente não se exime da necessidade de falar sobre determinados assuntos. Por isso, eu peço encarecidamente que você seja o patrocinador desse canal, contribuindo no nosso Apoia-se. Aqui em cima você tá vendo o QR Code pro nosso Apoia-se e você pode contribuir com qualquer quantia que você puder. E eu acho que um primeiro paralelo que a gente vai ter entre os dois filmes é um paralelo textual, de fato. Veja, a premissa inicial de Valor Sentimental se assimila muito com o que o Bergman faz em Persona. E aqui eu tô falando do aspecto textual da coisa, tá? Então lá em Persona nós temos uma atriz, Elisabeth Vogler, interpretada por Liv Ullmann, incrível no papel de Elisabeth Vogler, que em determinado momento, ao estar interpretando Electra numa peça de teatro, para de falar. Ela entra numa espécie de pânico, num trauma específico que surge ali, que a gente vai descobrindo, que a gente vai adentrando, penetrando ao longo do filme, mas a gente não sabe exatamente a princípio por que isso acontece. Mas esse vai ser o fator, vai ser o motor inicial que faz com que Elisabeth Vogler vá se tratar numa instituição onde conhece Alma, a enfermeira. E a partir disso, ambas vão para uma ilha, numa casa, numa ilha, onde concentradas numa localidade, num espaço, numa casa, se conectam de maneira ainda mais profunda. Uma tornando-se a persona, a máscara da outra, permitindo, a partir do silêncio de Elisabeth Vogler, que Alma, a enfermeira, fale, revele seus mais profundos sentimentos. Porém, em Persona, esse momento inicial onde Elisabeth Vogler deixa de falar no palco não aparece. Nós sabemos dessa informação por um flash específico do acontecimento, mas o Bergman não está interessado em mostrar esse momento. O Bergman não está interessado numa perspectiva realista do momento, mas uma absorção daquele tema sob uma perspectiva formalista. Então, o que interessa para o Bergman é nos jogar quase que de imediato a ilha, onde tudo verdadeiramente vai acontecer e onde ele vai explorar aquele mundo sob uma perspectiva muito mais psicológica do que realista. O espaço vai ser fundamental para a condução narrativa do seu filme, mas muitas vezes a maneira como ele filma o rosto nos desloca da espacialidade, porque o que importa é o que ocorre na internalização desses sentimentos, onde o espaço do corpo e, sobretudo, do rosto manifesta de maneira mais direta a identificação com a ação. Já no filme do Joaquim Trier, a noção de espacialidade e da maneira como se filma o rosto é encantadora também. Mas, por outro lado, enquanto ele tem uma preocupação formalista da maneira como se filma o rosto e como se cria uma identificação com aqueles espaços e gestos, há também uma noção de complementação com a realidade. Por isso, é importante para o Joaquim Trier, logo de cara, mostrar o momento em que a nossa personagem central, a atriz, no seu filme, entra em surto ao subir no palco. Para então, a partir do seu silêncio também, é uma personagem que, apesar de ela não parar de falar no filme, é uma personagem silenciosa, a gente ir descobrindo aos poucos os seus traumas, as suas projeções, os seus recalcamentos sobre a figura de um passado centralizado no seu pai. Um diretor de cinema que foi ausente na vida dela e de sua irmã. Mas veja que isso é fundamental para o filme do Joaquim Trier. Esse silêncio, o qual a nossa personagem central adota justamente para fazer gritar essa internalização dos sentimentos. Então, assim como o Bergman, de alguma maneira, o Joaquim Trier também consegue fazer com que esse espaço do corpo, do gesto e do rosto seja fundamental para a condução da encenação do seu filme. Apesar do Joaquim Trier ter uma preocupação distinta do Bergman quanto à relação formalista que ele tem com aquele universo, o Joaquim Trier ele tem uma noção, uma preocupação muito mais textual, muito mais conteudista de alguma maneira,
de estar as coisas nos seus devidos lugares. O Bergman não tem essa preocupação muito intrínseca, você não precisa conhecer todo o arcabouço do lugar, aquele lugar ali basta pro Bergman, é mais importante pro Bergman mirar do que mostrar. Melhor ainda, é mais importante pro Bergman que a câmera seja engolida de alguma maneira, para que essa câmera possa mostrar por dentro esses personagens. Na medida em que a espacialização de seu filme, em Persona, é fundamental para que a gente tenha a dimensão do eu. Veja só, a casa, a ilha, onde tudo acontece em Persona, é uma dimensão espacial fundamental que reúne, que enclausura aqueles personagens na sua própria dimensão psicológica. Já o espaço no filme de Joaquim Trier, ele é muito mais amplo, arejado, apesar dessa variação entre o plano aberto e o plano em close-up. E aí eu quero trazer, inclusive, pra vocês uma citaçãozinha desse livro aqui, do Bergman, O Lanterna Mágica, que é a sua autobiografia, pra vocês entenderem como é essa dinâmica de construção da encenação que o Bergman propõe formalista. Veja só, o ritmo em meus filmes é concebido no texto, na mesa de trabalho, e nasce diante da câmera, portanto, no momento em que as imagens surgem. Qualquer forma de improvisação me é estranha, ou seja, essa relação do acaso, da permissibilidade da realidade, em que essa realidade nos joga a relação do acaso, é estranha ao Bergman. Na medida em que ele quer constituir essa espacialização onde o que é externo se joga para o interno. Para essa dimensão psicológica que amplia na medida que entra no sujeito, onde o rosto, onde o gesto é muito maior do que qualquer espaço que se mostre. Qualquer filme do Bergman que você vê, o rosto cobre a tela de maneira especial e única. O rosto se torna deforme em relação ao espaço que o constitui. O rosto é maior do que o espaço que preenche. Se alguma vez me surpreendem decisões não deliberadas por atores, atrizes ou da equipe técnica, começo a suar frio e fico rígido de pavor. Filmar é pra mim uma ilusão planejada. Veja só, é compreender que a matéria-prima do cinema é a realidade, mas é planejar a ilusão que se compreende dessa realidade. Em cada detalhe, é o reflexo de uma realidade que, quanto mais vivo, me parece ilusória. Nessa citação do Bergman, um tanto de diferença do que faz o Joaquim Trier em Valor Sentimental. Mas essas diferenças são fundamentais, mas tornam ambos os filmes únicos. E é especialmente encantador ver um filme como Valor Sentimental que retoma um gosto pelo rosto no cinema contemporâneo que tanto vem abandonando a expressão, o gesto. E isso tudo está intimamente relacionado ao que o Bergman trouxe na citação aqui pra gente, onde no cinema contemporâneo essa ilusão vem sendo abandonada, vem sendo perdida por uma espécie de realismo estéreo que não compreende nem mesmo a realidade, nem mesmo a ilusão. E aí você vê um diretor como Joaquim Trier, que em Valor Sentimental resgata novamente o gesto, resgata novamente o rosto, revaloriza a simplicidade do close-up. E a gente percebe que o cinema fundamentalmente é uma arte única, porque constitui a identificação com o sujeito como nenhuma arte antes na história. E por que isso acontece? Porque é só no cinema que a câmera cinematográfica, enquanto dispositivo, media um realizador com o mundo. Mas, sobretudo, essa câmera, esse dispositivo é a mediação do olho do autor e do olhar de quem assiste. Nós, enquanto espectadores passivos numa sala de cinema, não temos a opção de escolher como assistir, sob qual condição de olhar assistir. Independente do lugar onde vamos sentar, nós vamos assistir sob uma perspectiva única. Aquela que se desejou para nós por um determinado sujeito, por um determinado autor, que filmou o mundo através de um dispositivo e desse dispositivo mediou essa relação conosco. Independente de onde estivermos, nós veremos, através da câmera cinematográfica, através daquilo que estamos vendo, um olhar que será o nosso. E essa maneira única de enxergar o mundo nos faz percebê-lo de maneira tão projetiva, em razão dessa própria condição a qual o dispositivo cinematográfico, a câmera cinematográfica e sua linguagem conduz, que me é estranho como o cinema contemporâneo abdicou do gesto, abdicou do rosto,
abdicou dessa identificação. E é por isso que é encantador, mais uma vez, ver um filme como Valor Sentimental, onde esses gestos são fundamentais. Onde a cada close-up, no rosto apático, muitas vezes, da nossa personagem central, silencioso na maioria das vezes da nossa personagem central, que nós conseguimos enxergar, e isso que é fundamental, a gente mais enxerga do que ouve, o grito do trauma, do desespero, o como, apesar de externamente não parecer falar, por dentro há muita coisa a ser dita. E aí, nesse comentário sobre valor sentimental, eu quero trazer pra vocês uma outra citação que tá presente na experiência do cinema do Ismael Xavier, mas mais especificamente no texto do Bela Balais, Nós Estamos no Filme. Olha só, vale dizer que lá na Introdução ao Cinema tem uma aula sobre close-up que tá maravilhosa. E essa identificação do sujeito no filme. Vai lá. Faz parte da Introdução ao Cinema. Eu não sei o que você tá esperando. Vamos pra citação. O close-up, às vezes, pode dar a impressão de uma mera preocupação naturalista com o detalhe. Ou seja, essa preocupação onde o cineasta deseja que o espectador entre em contato pela identificação, ou seja, se o cineasta compreende que a câmera cinematográfica vai apresentar o olhar para o espectador, a maneira como o espectador vai enxergar é a maneira como a câmera enxergou, e eu desejo que o espectador entenda determinados detalhes de cena, o que eu faço? Eu faço close-up nesses detalhes, seja em objetos, seja no rosto, seja numa mão, seja no olho, seja onde for. Mas os bons close-ups irradiam uma atitude humana carinhosa ao contemplar as coisas escondidas. Um delicado cuidado, um gentil curvar-se sobre as intimidades da vida em miniatura, o calor de uma sensibilidade. Os bons close-ups são líricos, é o coração e não os olhos que os percebem. Um outro diretor que faz isso muito bem, essa relação dos close-ups nos detalhes, mas para encontrar não o detalhe racional, mas justamente essa relação simbólica, essa relação emotiva que as coisas podem criar no sujeito que percebe pela identificação, é o Kieslowski, diretor de Não Amarás, Não Matarás, Vida de Veronique, a trilogia das cores, enfim. Close-ups geralmente são revelações dramáticas sobre o que está realmente acontecendo sob a superfície das aparências. O close-up, entretanto, revelará os dedos que tremem nervosamente apalpando um pequeno objeto signo de uma tempestade interna, que é característica fundamental do Bergman, mas que também está presente nessa relação encantadora que o Joaquim Trier cria com o seu espaço e com os seus gestos, com os seus rostos. Close-ups são as imagens que expressam a sensibilidade poética do diretor. Mostram as faces das coisas e também as expressões que nelas são significantes porque são reflexos de expressões de nosso próprio sentimento subconsciente. E aí, em Valor Sentimental, se logo no início nós temos essa revelação da personagem numa peça de teatro entrando em contato com seu trauma, e o Joaquim Trier faz questão de mostrar isso, ao mesmo tempo o Joaquim Trier nos faz questão, logo no início do filme também, de nos jogar na espacialidade fundamental daqueles acontecimentos. A gente antes conhece a casa, onde todos os traumas, todas as memórias foram constituídas, para depois, fundamentalmente, conhecer cada um daqueles personagens. Seus rostos são escondidos a princípio. Os corpos passeiam por aquela casa, mas os rostos ainda não revelados. Pelo menos não com um close-up que identifica o detalhe, como nós estávamos mencionando. Mas aquela espacialidade, a maneira como nós iremos passear durante o filme por aquele lugar e identificaremos, conheceremos cada um dos meandros daquela casa é fundamental, portanto. Para depois conhecermos o rosto. O rosto que gesticula e que se aproxima empaticamente e psicologicamente com aquele espaço. E aí, spoiler, porque o final desse filme é uma coisa de louco. Eu assisti esse filme e terminei de assisti-lo às 5 horas da manhã. A minha esposa estava dormindo do meu lado e logo após o filme ela acordou e me viu na cama. E eu tava chorando copiosamente. Ela perguntou: o que tá acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Não, é só um filme. É só um filme. Mas não é só um filme, né? E
O final ele é fundamentalmente potente, tanto pelo assunto que envolve, que mais uma vez trata de traumas, então o conteúdo do filme propõe relações difíceis, assim como Persona faz. Persona vai discutir aborto, por exemplo. Mas o assunto em Persona, ele acaba sendo importante, mas a relação formal com que esse assunto se apresenta pra nós, ela é mais gritante, digamos assim. Porque revela essa interioridade de maneira única. E em Valor Sentimental, o Joaquim Trier nos engana. E essa maneira como ele filma, no início do filme, a casa, nos leva a enganar. A casa, em determinado momento, é destruída. É reformada. Mas há uma indicação de que as pessoas ali ainda estão. Mas no final das contas, tudo era só um filme. E a casa agora é cenográfica. E a moça, a atriz, aceitou fazer o filme com o pai. A casa se foi, as memórias que lá estavam permanecem nesses sujeitos e, portanto, nas suas expressões, nos seus gestos. Mas o cinema, de alguma maneira, perpetua essas memórias. No final era tudo um filme, assim como em Persona. O cinema é uma grande máscara. O cinema é uma persona. Uma persona que reveste o seu próprio rosto para fazer ser possível surgir um outro. Uma outra relação única de se comunicar a realidade. Pelo seu aspecto formal. Mas aquilo que aparece não é só aparência. Mas dessa aparência, a revelação de algo espirituoso, único. E é fundamentalmente especial e prazeroso ver um filme como esse que resgata, de alguma maneira, o gesto. Curtiram o vídeo?